Amadeu comprou um notebook e vai pagá-lo em 6 prestações crescentes, de modo que a primeira prestação é de R$ 120 e cada uma das seguintes é o dobro da anterior. As prestações que Amadeu vai pagar constituem os termos de uma progressão. Bem, se você sabe o que é uma progressão geométrica, você já identificou qual a resposta dessa questão. A gente vai aqui, primeiramente, definir progressão geométrica como sendo uma sequência de números. Cada número é obtido a partir do anterior. Isso acontece desde o segundo número, né? Pega-se o primeiro, multiplica-se por um número, obtém-se o segundo. Pega-se o segundo, multiplica-se pelo mesmo número, obtém-se o terceiro. Multiplicando o terceiro pelo mesmo número, obtém-se o quarto. E assim sucessivamente, vamos obtendo a sequência chamada PG. Isso é, uma sequência de números, onde cada número é formado a partir do anterior, sempre pela multiplicação de um mesmo número chamado razão. Obviamente, como cada número é obtido a partir do anterior através de uma multiplicação, podemos obter a razão dividindo o número posterior pelo anterior. Podemos então começar, só para agora discutir um pouquinho, né, de PG e fazer um pouco de conta com esses números associados às prestações seguintes a essa primeira prestação. Podemos escrever assim: o A1, que é o primeiro termo da PG, será R$ 120. O A2 será o dobro de A1. O A3 será o dobro de A2. O A4 será o dobro de A3. O A5 será o dobro de A4. E o A6 será o dobro de A5. Pela minha definição de PG, é exatamente o que nós temos aqui, sendo que para um valor de A1 igual a R$ 120, nós temos um A2 valendo R$ 240, que é o dobro, né, 120. O A3 será o dobro de A2, portanto, R$ 480. O A4, o dobro de A3, o que dá R$ 960. O A5, o dobro de A4, o que dá R$ 1.920. E o A6, o dobro de A5, o que dá R$ 3.840. Paramos aqui no sexto termo da PG. Poderíamos continuar, poderíamos ter parado antes. Isso aqui é só para exemplificar, usando o valor do A1 dado nesse problema e usando também o valor da razão, né? Porque ele fala que é o dobro, né? Cada uma das seguintes prestações é o dobro da prestação anterior. Isso significa que estamos falando de uma PG de razão 2. Note que a razão, chamada Q, né, na PG, a razão é o Q. Na PA, progressão aritmética, a razão é o R. Então, como eu já havia comentado, para obter a razão basta dividir o número posterior pelo número anterior. Isto é, dividir A2 por A1, ou A3 por A2, ou A4 por A3, ou A5 por A4, ou A6 por A5. Essa divisão fornece a razão. Note que ao dividir 480 por 240, obteremos 2. Ao dividir 240 por 120, obteremos 2 também. Então, isso garante, né, quer dizer, está em acordo com o que foi indicado no enunciado, PG de razão 2. Cada termo desses, dividindo o posterior pelo anterior, vamos obter sempre 2, né? Em todas essas divisões aqui indicadas por esses números que já obtivemos. Isso, então, credencia a letra C como correta e está encerrada a questão.